Seja bem-vindo. Hoje você vai ter o conhecimento a respeito de tudo sobre uma das causas de exclusão da ilicitude, que é o estado de necessidade. O estado de necessidade é um dos elementos que constitui o substrato da exclusão da ilicitude, uma causa que vai justificar, absolver a conduta do indivíduo. Embora ele tenha praticado um fato típico, o fato não será considerado crime por ter sido praticado por um estado de necessidade. Então, essa aula você vai ter conhecimento da definição, do conceito de estado de necessidade, seus requisitos, como a doutrina vem se portando acerca do entendimento do estado de necessidade, as teorias que são adotadas, baseado em uma doutrina moderna, atualizada, para que você possa entender qualquer caso que chegue ao seu conhecimento, interpretar, aliando a teoria à prática. Isso aqui é fundamental. Trazer um caso que ocorreu e você conseguir interpretar através da teoria do direito penal. Vamos à apresentação através de slides deste conteúdo. Conceito de crime. Nós temos estudado fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Fato típico, conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Já vimos no começo do conceito analítico de crime nessa forma tripartida, uma forma dividida em substratos que facilita o entendimento. E aí nós passamos a ver o segundo substrato, que tem as excludentes da ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Por último, que será alvo ainda do nosso estudo, as causas de exclusão da culpabilidade, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e o potencial consciência da ilicitude do fato. Hoje, nosso tema é estado de necessidade. A primeira imagem que você está vendo se reporta a um acidente aéreo ocorrido nos Andes, em que um avião caiu e tiveram sobreviventes. E eles lá isolados no gelo. Depois de alguns dias, sem que houvesse o resgate, eles começaram a passar fome. E o que foi possível fazer naquele momento? Já que eles estavam isolados e não haviam o que comer. Eles resolveram pegar pessoas que já estavam mortas e praticar antrofagia. Eles comeram pedaços de cadáveres. Agora, ao mesmo tempo, eles praticando um ato em estado de necessidade, eles estão também incursos em um crime de vilipêndio a cadáver? E a resposta é não. Por quê? Porque o ato é de estado de necessidade. Não havia outra maneira, não havia outro recurso. Eles tinham um perigo não causado por nenhum deles. E entre o cadáver, a preservação do cadáver e a vida da pessoa, dois bens jurídicos que são tutelados, né? O respeito aos mortos, a vida de alguém
entre um e outro, a pessoa fez uma opção. Eu vou optar em violar, em agredir um bem. Que bem? É esse, o respeito aos mortos. Eu violei um bem para preservar outro bem. E o que é isso? É o estado de necessidade que nós vamos ver que está definido dentro do Código Penal. O legislador, para não ter nenhuma dúvida, ele acabou por definir, por descrever e trazer todos os requisitos do estado de necessidade. No artigo 23 do Código Penal, diz: não há crime. Não há crime. Ou seja, o sujeito que tenha praticado um fato, em virtude do estado de necessidade, ele não terá cometido crime. Portanto, o fato será lícito, legítimo. Por quê? Porque ele estava em estado de necessidade e foi preciso, então, ele agredir um outro bem jurídico, que também é preservado. Entre um bem e outro, ele agride um deles para a preservação, para a salvaguarda de um bem que também é tutelado. Então, não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. O parágrafo único: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responde pelo excesso doloso ou culposo. Essa cena que vocês podem ver é de um filme, nome, acredito que seja O Impossível. Nesse filme, ele retrata um tsunami que invade toda a região e eles estavam hospedados em um hotel. E nessa condição do tsunami, várias situações ocorrem. Várias situações. Para eles defenderem a própria vida, a integridade física, eles acabam violando outros bens. Tem um episódio, fora esse filme, eu lembrei aqui do Walking Dead, que é aquele seriado da Netflix, em que em um determinado episódio tinha uma criança que estava precisando de medicamentos, aí duas pessoas foram atrás da busca desses medicamentos, só que foram perseguidos por zumbis. E um deles se fere, tá mancando, e os zumbis começam a correr atrás deles. Esse que havia levado, que estava ferido, ele pega a sua arma de fogo e atira contra o seu parceiro. Atirou contra o parceiro. E os zumbis foram em cima do parceiro. Mataram o parceiro. Comeram lá, os zumbis comeram o parceiro dele. E ele foi embora. Professor, isso é estado de necessidade? É estado de necessidade. O parceiro não fez nada contra ele. Não o agrediu. Ele tinha um bem jurídico a preservar em detrimento de outro bem. Tinham dois bens jurídicos postos ali para ele decidir. Qual ele deveria agredir? Sacrificar a própria vida ou agredir uma outra vida para preservar a sua? Ele fez uma opção. Ele acabou agredindo o outro, que não tinha feito nada contra ele, não era uma injusta agressão, como lá na legítima defesa, mas ele o fez para preservar o seu bem jurídico. Vamos fazer aqui, e eu fiz esse paralelo também em relação à legítima defesa. Já dei alguns exemplos do estado de necessidade, mas vamos ainda observar os requisitos, seu conceito, trazido pela doutrina. A responsabilidade civil, segundo o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 188, não constituem atos ilícitos. Não constituem atos ilícitos. Ou seja, o ato é lícito. O ato acaba sendo lícito. Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia
ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente, que bem retrata o estado de necessidade. Você destrói, você deteriora coisa alheia, você lesiona a pessoa. Com que finalidade? De arrostar, de remover um perigo. Ah, eu não causei o perigo, não foi causado por mim, agora eu vou debelar esse perigo. Está dentro do estado de necessidade. Paralelo ao Código de Processo Penal, em seu artigo 65, diz o seguinte sobre a ação civil: faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade. Se no juízo criminal foi julgado e o indivíduo foi absolvido em detrimento do fato praticado ter sido em estado de necessidade, é coisa julgada no cível. Não há como mais haver essa discussão no juízo cível. Por quê? Porque foi em estado de necessidade. Está absolvido no cível, no criminal, e vai haver a coisa julgada. Não pode mais haver nenhuma discussão no cível. Ah, pedir indenização. Não pode. Por quê? Porque no juízo criminal já foi decidido em sentença que o sujeito não praticou o crime, em decorrência de ter realizado o fato em estado de necessidade. Olha aí o casal do Titanic, Leonardo DiCaprio. Nesse momento, se ele tivesse tirado ela desse local, só tem uma boia, ele derruba e mata ela, em prol de ficar ele com a boia, estaria em estado de necessidade. Os dois brigando por uma boia, cada um agredindo o outro, nenhum está praticando uma injusta agressão. Os dois praticam um ato justo, um ato em estado de necessidade para rebelar, para arrostar, para remover um perigo. Então, eu lesionar, eu matar alguém para a minha sobrevivência é estado de necessidade. Se ele tivesse feito isso com ela, professor, mas é uma mulher. Professor, mas era uma criança. O direito penal não vai aqui proteger moral de ninguém. Professor, tudo bem, não era moralmente aceitável, mas penalmente ele poderia sim agir desta forma. A Ana França está exemplificando aqui no chat. Professor, no meu primeiro semestre estudamos o caso dos exploradores de caverna para um júri simulado. Excelente. Nesse caso, com o homicídio e antropofagia pode ser alegado estado de necessidade também? Sim, claro. Muito bem. Excelente intervenção, Ana. Seria possível, sim, justamente fazer um paralelo em relação ao caso que aconteceu lá nos Andes em 1972, que era esse primeiro exemplo. Gabriel Marques, matar ou agredir alguém para defender outra pessoa também é estado de necessidade? Aí depende, Gabriel. Você tem que diferenciar a legítima defesa do estado de necessidade. E a gente vai fazer esse comparativo. A legítima defesa, você reage a uma injusta agressão. Alguém está te agredindo injustamente e você vai reagir. No estado de necessidade, há um perigo. Você não reage, você agride. Para o quê? Para debelar esse perigo. Então, eu mato alguém por conta de um perigo. Ele não está me agredindo outra pessoa. Não há uma injusta agressão, mas eu vou atrás de matá-lo em detrimento do estado de necessidade, como exemplo aí da boia em alto mar, onde tem duas pessoas brigando por uma única boia. E aí, os dois direitos são justos, e direitos justos são esses, de preservar cada um a sua vida.
E para preservar essa vida, alguém tem que agredir o outro. Eduardo Filho está perguntando qual a diferença entre estado de necessidade e legítima defesa, essa que eu acabei de falar, mas vou voltar, Eduardo, a exemplificar até trazendo um quadro comparativo ao final dos slides, para facilitar o seu entendimento. E aí nós já fizemos a aula de legítima defesa, você já tem os requisitos dela, agora vamos passar à definição legal do estado de necessidade. E é fácil, por quê? Porque o legislador já trouxe. Não precisa você procurar 10 doutrinas para ter a ideia do que seja estado de necessidade. Estado de necessidade é o que o legislador disse que o é. Ele traz lá o conceito, a definição. Se você não está dentro da definição, dentro dos limites estabelecidos para o estado de necessidade, é porque você não está nela. Você pode estar no excesso, mas não uma causa que vá absolver, justificar a sua conduta. Então vamos à definição legal do que vem a ser estado de necessidade e ver se todos esses exemplos que eu já trouxe para você, se eles de fato se encaixam a essa definição. Artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Vejam, portanto, que o legislador expressou, definiu, trouxe limites ao estado de necessidade. O estado de necessidade é um ato em que você salva um bem jurídico. Você vai salvar um bem jurídico que está em perigo. Professor, e o que é perigo? Perigo é a probabilidade de dano. E aí você tem 2 bens jurídicos sendo postos ali, ó. Você tem um bem jurídico e outro bem jurídico. Nesse exemplo aí do navio que está naufragando. Vidas. Eu tenho que alcançar uma boia, eu tenho que alcançar um barco para me salvar desse navio que está afundando. Eu vou empurrar, eu vou lesionar. Se eu tiver uma arma, eu vou atirar em quem está na minha frente. Tem alguém injustamente me agredindo? Não. Mas eu estou agredindo outras pessoas, empurrando, chutando, dando tiro. Por quê? Porque eu quero me salvar. Tem um perigo atual, o navio está em naufrágio. E eu vou me salvar. Como? Agredindo outros bens jurídicos, que o Estado também preserva, tutela. Tem a vida, a integridade física de outra pessoa, mas entre um e outro, entre a minha vida e a integridade física do outro, a vida do outro, eu vou fazer uma opção. A minha opção é minha vida. Professor, mas isso não é muito moral, não. Era para deixar as crianças, as mulheres, os idosos irem na frente. O direito não vai tutelar essa moral. Não vai ser exigível ao indivíduo essa possibilidade de crianças, de mulheres, nada disso. Que você vai ter um bem jurídico, outro bem jurídico. Para preservar um bem jurídico, eu sacrifico o outro bem, eu agrido o outro bem. Eu não provoquei aquela situação e, nas circunstâncias, não era razoável me exigir outra conduta.
Não era razoável que eu sacrificasse a minha própria vida em prol de um terceiro. Professor, e se fosse sua mãe? Se fosse um filho? Nas circunstâncias, era razoável exigir-se esse sacrifício da própria vida? Não. Ah, professor, mas na minha igreja seria excomungado. Tudo bem, aí é questão de moral. Mas de direito, você pode sim agredir bens de terceiros para preservar um bem seu. E aí a gente vê essa razoabilidade como um senso comum, um senso mediano de pessoas para você avaliar, sobrepesar cada bem. E essa avaliação a gente vê também nas teorias que delimitam a questão do estado de necessidade. Jobson está perguntando, podemos alegar estado de necessidade quando o sniper precisa realizar um disparo contra um criminoso ou em posse de um refém? Excelente, Jobson. Jobson está perguntando, o sniper, que é o atirador de elite da polícia, ele está mirando em alguém para acertar. Bem, o sniper ele está fazendo isso não a direito próprio, mas a direito de terceiro, que tem uma refém lá. Essa refém, ela está sendo injustamente agredida? Sim. Se há uma injusta agressão contra um terceiro, eu posso alegar a legítima defesa. Legítima defesa de terceiro. Embora o sniper não esteja me agredindo, mas ele está agredindo injustamente uma terceira pessoa. Legítima defesa é uma reação à injusta agressão. Estado de necessidade, há um perigo, não há uma injusta agressão à minha pessoa, nem a terceiro. Mas para eu salvar de um perigo, eu acabo agredindo o outro bem, que também é tutelado. Vamos ver, então, os requisitos do estado de necessidade a partir dessa definição trazida pelo legislador penal em seu artigo 24. Primeiro, situação de perigo. A, o perigo deve ser atual. B, o perigo deve ameaçar direito próprio ou alheio. C, o perigo não pode ter sido causado voluntariamente pelo agente. D, inexistência do dever legal de arrostar, de rebelar o perigo. Segundo, conduta lesiva. A, inevitabilidade do comportamento. B, razoabilidade do sacrifício. E C, conhecimento da situação justificante. O que é que nós vamos fazer com cada um desses requisitos? Estudar, conhecer. Vamos a eles? Vamos. Então, diversas situações, como um acidente aéreo. Está ali, o avião pegando fogo. Várias pessoas na sua frente. O que você vai fazer? Com licença, eu quero passar porque eu quero sobreviver, eu não quero morrer. Com licença. Você não vai fazer isso. Ah, primeiro crianças, primeiro mulheres. Só se você for criança ou mulher para você dizer isso. Mas o que você vai fazer mesmo é empurrar, chutar, dar tiro, dar soco, passar por cima de gente, passar por cima de cabeça. Você vai fazer tudo. Para o quê? Para se sair. Se você tem 1 minuto para sair do avião que está pegando fogo e tá cheio de gente na sua frente, você vai fazer tudo isso. É legítima defesa? Não, não é legítima defesa. Legítima defesa requer uma agressão injusta. Todo mundo que estivesse soqueando lá dentro desse avião para se sair, todo mundo está lutando pela vida. Todo mundo está com a causa justa. Por quê? Porque tem um perigo. Isso é o quê? Estado de necessidade. É estado de necessidade. Vou dando exemplo e vou trazendo aí os requisitos. Prática de fato, um dos requisitos, vamos analisar todos. Aí eu estou trazendo aí um por um para você ter pleno conhecimento.
Prática de fato para salvar de perigo atual. Perigo é a alta probabilidade de dano para a pessoa ou coisa. E aí a doutrina vai majoritariamente dizer que tanto cabe a atualidade quanto a iminência do perigo. Por que isso? Porque lá no conceito da legítima defesa, no artigo 25, descreve tanto a legítima defesa ser de algo atual quanto iminente. Mas no estado de necessidade não fala iminente. E o que a doutrina diz? Olha, cabe sim para o estado de necessidade a iminência do perigo. E o que é atual e o que é iminente? Atual é aquilo que está acontecendo. Já está acontecendo. Você está se afogando lá, só tem uma boia, você vai ter que lutar contra outra pessoa para ficar com essa boia. Isso é atual. E o que é iminência? Iminência é o tsunami que está se aproximando. Iminência é a casa que está numa beira de um penhasco prestes a cair. E você tem que fazer o quê? Fazer alguma coisa. Quebrar vidro, danificar algo, lesionar alguém para se safar. Então, tanto cabe no estado de necessidade a atualidade, quanto, embora não esteja descrito no texto do artigo 24, a iminência, porque a doutrina majoritária entende que sim. Tá lá no... Perguntinha? Oi, Wagner. Eu escrevi aqui no chat, mas ocorrendo assim um erro do fato, por exemplo, a pessoa está numa boate e aí toca um alarme, as pessoas se alvoroçam achando que está tendo um incêndio, aí tem aquela confusão, o pessoal se pisoteia, enfim, aquela loucura para tentar se salvar, acaba morrendo alguém, mas de fato não houve incêndio algum, foi um alarme falso, por exemplo. Perfeito, é o que nós vamos ver no estado, nas discriminantes putativas, que é o erro de tipo. Que são as discriminantes? São as causas de exclusão da ilicitude. Uma delas, estado de necessidade. O que é putativo? Algo reputado seu que não é, mas estava em erro, falsa apreciação da realidade. Eu penso que está tendo um incêndio no cinema, porque eu vejo fumaça, mas era aquela fumaça de projeção, fumaça seca, de gelo, não era fogo. E aí saí empurrando, lesionando. O erro sempre exclui o dolo, mas é possível a análise da forma culposa, se descrito pelo legislador, o crime culposo, se as circunstâncias evidenciarem que o sujeito poderia ter agido de forma mais precavida, de forma mais prudente. Mas nós vamos ver também um slide sobre esse fato, vai. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Gabriel, um pai que deixa de salvar o filho pode alegar estado de necessidade? Ele, como responsável, não tem o dever de enfrentar o perigo? Ou isso é só um dever moral? O dever tem um dever legal, tem um dever moral, mas é necessário avaliar as circunstâncias. Ele pode se salvar ao invés de salvar um filho? Pode. Ao invés de salvar a esposa, a mãe? Pode, Gabriel. Pode alegar, sim, o estado de necessidade. Não seria considerado crime se ele estava ali em um estado de necessidade, conforme o artigo 23 do Código Penal, não há crime. Não há crime se ele pratica o fato em estado de necessidade, mesmo que fosse em relação a um filho. Na Boate Kiss, lembro ainda da Boate Kiss? Pronto. Várias pessoas acabaram falecendo, e isso foi comprovado pela perícia, através da necrópsia, que haviam sido mortas não pela asfixia, não por ter engolido fumaça, inalado fumaça, nem pelo fogo, mas sim por terem sido pisoteadas. E eram furos, vários furos nas pessoas. E esses furos eram de salto altos. Salto alto, o salto 15, salto 18, furava a pessoa, querendo fugir
querendo se salvar daquele incêndio, as pessoas lesionaram outras. E muitas acabaram morrendo dessa forma, em detrimento de lesões por terem sido pisoteadas. E a pessoa que lesionou, que pisou, que empurrou, vai responder por alguma coisa? Nada. Quem estava ali e lesionou o outro, empurrou para querer a salvação, não responde por absolutamente nada. Estava em estado de necessidade. Só quem não pode alegar o estado de necessidade, para uma parte da doutrina, é aquele que causou o incêndio. Digo isso porque quem causou o incêndio, se ele tinha o dolo de causar um incêndio, aí ele não pode alegar o estado de necessidade de jeito nenhum. Agora eu acendi aqui o rojão, causei incêndio na boate de forma dolosa. Posso alegar estado de necessidade para ter lesionado alguém, ter matado alguém e ter procurado a salvação? Não posso. Mas a doutrina entende que é possível alegar o estado de necessidade se essa provocação do perigo foi a título de culpa. Se foi culposo a forma em que ocorreu, eu provoquei um incêndio, mas de forma culposa. Não, um fato não querido, não desejado. Posso alegar o estado de necessidade? Para a doutrina majoritária, sim. Quando você se defende de um animal, você está se defendendo de um perigo. Você vai alegar estado de necessidade. O animal é um ser que o direito preserva, protege. Entre o direito do animal e a sua integridade física, você faz uma opção. E aí, para debelar, para arrostar, para mandar embora esse perigo, você vai e lesiona o animal. Você mata o animal para a proteção desse bem. Se esse animal tiver sido colocado contra a tua pessoa como um instrumento de ataque, como uma arma, você está se defendendo de uma injusta agressão. Aí é legítima defesa. Mas se é um animal que ninguém colocou contra você, é estado de necessidade quando você lesiona ou mata esse animal. O Alan está fazendo um questionamento. No caso de um policial ou bombeiro que tem o dever de enfrentar o perigo, pode alegar o estado de necessidade também? Alan, excelente pergunta. Eu tenho um slide bem próximo que eu vou responder o seu questionamento. Ocasião de incêndio ou desastre, invade domicílio para salvar pessoas que lá se encontram. Tá tendo incêndio. Tem uma pessoa gritando. Eu vou lá, quebro a porta. Vou responder depois pelo dano? Não. Por quê? Porque o meu ato foi lícito, foi legítimo. Eu estava em estado de necessidade de terceiro. Quebrei a porta para salvar alguém de um perigo. Uma árvore que está tombando. A árvore do teu vizinho está tombando para a tua residência. O que você vai fazer? Vai esperar que a árvore caia? Você não tem tempo de chamar o seu vizinho, você não tem tempo de chamar a autoridade. O que você vai fazer? Você vai lá e corta. Você vai debelar esse perigo. Em estado de necessidade. Não acontece isso aí que você está vendo na imagem. São exemplos e casos de estado de necessidade. Falei em relação à Boate Kiss, antecipei esse exemplo na questão do perigo não ter sido provocado pela vontade do agente. Disse, confirma agora, que há divergência doutrinária sobre a possibilidade da pessoa ter agido com culpa em relação ao perigo, sendo majoritária aquela que entende ser possível. Eu estou lá no avião, não é para fumar, mas eu estou fumando, e deixei algum resquício do cigarro
lá no banheiro e fez com que provocasse um incêndio. O avião deu pane, caiu, e quem foi o culpado por isso? Fui eu. Na hora de me safar, que o avião tinha caído, estava lá pegando fogo, empurrei, lesionei, matei alguma pessoa que estava na minha frente, para me salvar desse perigo. Uma parte da doutrina diz que você não pode alegar o estado de necessidade porque foi você o provocador da situação. Mas outra parte da doutrina entende que você não pode alegar o estado de necessidade se a tua conduta foi dolosa. Se a tua conduta provocadora do resultado do perigo foi de forma culposa, de forma não querida e não desejada, mas por imprudência, por negligência ou por imperícia, é sim possível alegar o estado de necessidade para não responder pelo crime praticado. O indivíduo tem lá um iate e te chama para um passeio. Ah, vamos lá, vai ser tão bom. Chama a turma, chama a galera. E lá no meio da travessia, o iate naufraga. Tem colete para todo mundo? Tem não. E aí porrada para cá, porrada para lá. O dono do barco lesiona um, mata outro para ficar com colete. Só que o proprietário da embarcação, ele provocou o fato de forma dolosa, porque ele queria o seguro do barco. Ele não vai poder alegar o estado de necessidade, porque ele provocou a situação. Então, não é possível alegar o estado de necessidade. Gabriel Marques está com uma dúvida. Tem como alegar excesso no estado de necessidade? No caso do exemplo do leão, tipo esquartejou o animal, que não tinha necessidade de fazer isso, mas ele fez. Gabriel, excelente pergunta. É sempre possível alegar o excesso. O excesso quer esteja na forma dolosa ou na forma culposa, conforme o parágrafo único do artigo 23 do Código Penal, é sim possível de ser alegado e o sujeito responder pelo crime. Então, eu, a princípio, vou me defender de um cachorro, um Rottweiler, está vindo me atacar. E aí ele me morde, lesiona minha panturrilha. Eu pego um pau, bato na cabeça dele e ele já sai correndo, já está indo embora. Em seguida, eu pego minha arma, corro atrás dele e atiro. Mato o cachorro. Houve excesso? Houve. Claramente houve excesso. Não, professor, mas ele iria atacar outras pessoas. Aí você tem que ver o caso em concreto. No exemplo que eu estou te dando, isso não ocorreu. Se no exemplo que você tem aí o cachorro já ia atacar alguém, aí eu agi dentro da normalidade, dentro do estado de necessidade para proteção de direito de terceiros. Estado de necessidade. Mas quando eu ajo e o cachorro não iria mais atacar ninguém, estava fugindo, eu vou lá e mato, eu agi em excesso. Eu não queria mais rebelar um perigo, porque o perigo já não existia, o cachorro estava indo embora. O que eu queria fazer? Eu queria matar um cachorro. Por quê? O cachorro me mordeu, eu vou lá matar ele, né? Vou me vingar do cachorro. É isso. Oi? Existe crime contra o morto para ser punido penalmente? Tipo, se o senhor matou alguém em legítima defesa, aí vai lá e corta os pedaços, mesmo depois dele já estando morto, configuraria o excesso, mesmo ele já estando morto? Gabriel, por gentileza, repita aí sua pergunta. Existe algum crime tipificado penalmente contra alguém que já esteja morto? Por exemplo, o senhor esquartejar alguém que já esteja morto, enterrado lá no caixão. O senhor vai lá, abre e esquarteja. Há algum crime contra algum morto? Sim. Como vítima. É um crime
que preserva a questão do respeito aos mortos. É o crime chamado de vilipêndio a cadáver. Eu pego, tem lá, está sendo sepultado o indivíduo, aí eu chego no meio da cerimônia, pego minha arma e atiro contra esse morto. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para todo mundo que esse sujeito vai para o inferno e eu ainda vou ajudar ele, que ele é tão ruim que ainda precisa eu ir lá e atirar nele. Isso é o quê? Vilipêndio a cadáver. Estou vilipendiando o cadáver, eu estou ultrajando o respeito a esse cadáver. Aí sim configura esse crime. E no caso eu estava citando um exemplo de legítima defesa. O senhor se defendeu e acabou matando esse indivíduo, que podia ser um desafeto, eu não sei. Aí vai lá e esquarteja, vai e comete essas atrocidades depois que ele já está morto. Se ia configurar o excesso e excluir a legítima defesa, ou ele apenas ia responder por esse crime aí contra o morto, né? Não sei. O crime não é da vítima. O crime não é da vítima, o crime é do autor. Então você tem que entrar na cabeça do autor e ver o dolo. Vontade, finalidade, consciência, vontade. E a exteriorização dentro da conduta. Se ele sabe que o sujeito está morto, e aí ele pega e eu vou furar os olhos desse indivíduo. Porque eu sei que lá na minha religião, quando a pessoa está com os olhos furados, a pessoa não vai enxergar nada na outra vida. Posso pensar assim? Posso. E o que eu vou fazer? Vou fazer isso. Eu estou vilipendiando o cadáver. A minha intenção é vilipendiar, não é mais matar, porque eu sei que o sujeito está morto. Então eu tenho um dolo em relação ao crime. Sempre tem que verificar o fato em concreto para avaliar a intenção do sujeito, se é a prática criminosa ou não. O Eduardo está dizendo que tem um cachorrinho. Não, cachorrinho não. Desculpa, Eduardo. Você tem um cachorrão. Tem um cachorro de grande porte. Caso ele fuja da minha residência e lesione alguém, o lesionado mata o cachorro em estado de necessidade. Vou responder pela lesão em virtude da inobservância e dever de cuidado? Eduardo, em regra, pelo que você está dizendo, sim. Por quê? Porque você não tomou as medidas necessárias para fazer com que esse cachorro não saísse de sua casa. Você tem conhecimento de como esse cachorro ele pode ser nocivo a outras pessoas, e mesmo assim, as medidas para deixar o cachorro preso não foram adotadas. Mas isso daí, Eduardo, é necessário ver o caso em concreto. E aí vai ser visto lá como é que você colocava o cachorro, se qualquer pessoa agiria da forma como você agiu em relação à proteção. Se foi absolutamente imprevisível que o cachorro pudesse sair, o cachorro cavou um buraco enorme, uma coisa indescritível, mas conseguiu fugir. Fugiu à sua capacidade. E aí não tem conduta. Mas o cachorro fugiu, agrediu e lesionou alguém, você vai responder? Vai. Lesão corporal culposa, homicídio culposo, porque você não tomou as providências necessárias. Essa pessoa, quando lesiona o seu cachorro, quando mata o seu cachorro, é estado de necessidade. Espero aí ter compreendido sua dúvida e esclarecido. Vamos aqui. Furto famélico. Inevitabilidade do dano, dificuldades econômicas. Olha aí, o sujeito furtando uma galinha. Acredito que seja uma galinha, mas está com cara de galo. Sujeito que furta uma galinha. Sujeito que furta um alimento de um supermercado. Ele pode alegar o estado de necessidade para não vir a ser preso, para não vir a ser condenado? É possível alegar estado de necessidade, que é o
chamado pela doutrina de furto famélico? Sim ou não? Sim, é possível. Professor, quer dizer que de qualquer forma, basta alegar então que é furto famélico, que está de necessidade e não vai ser preso? Calma, eu não disse isso. Devagar com a dor. Para haver o furto famélico e o sujeito não vir a responder pelo crime de furto do artigo 155 do Código Penal, é necessário que realmente ele estivesse ali rebelando um perigo. Ou seja, por um estado de necessidade, não tinha outra forma, não tinha outro jeito. O jeito que tinha é ele praticar aquele furto para comer. Professor, tem algum exemplo? Tem. Ó, imagine que o sujeito está perdido na floresta há 3 dias. 3 dias, sem comer, sem beber. Aí ele verifica ali, observa que tem um sítio. Ele entra no sítio e começa a comer algum alimento ali do sítio. Ele está praticando um furto? Sim. Subtrair para si ou para outro em coisa ali é móvel. Ninguém deu para ele está subtraindo. Mas por conta de um estado de necessidade. Não tinha outra forma. E venhamos e convenhamos, nós estamos em um país miserável, onde muitas e muitas pessoas passam dificuldades financeiras. Se fosse possível estar indo em supermercado, em mercadinho, subtraindo coisas e alegando estado de necessidade, viraria um caos. Então, somente é permitido, somente encontra respaldo furto famélico nesse sentido de não haver outra possibilidade de agir. Se você tinha outra forma, outra condição, pedir ao vizinho, ir a um serviço social do Estado, solicitar alguém, aí não vai caber o estado de necessidade. As jurisprudências dos tribunais superiores não dão guarida a isso. Então, o furto famélico exige a prova convincente de pobreza. O ato ilícito deve ser um recurso inevitável. A maioria da jurisprudência inadmite a mera alegação de miserabilidade do agente como causa de exclusão da criminalidade. Wagner está dizendo roubar uma peça de picanha importada seria a mesma coisa de 1 quilo de arroz? No furto famélico ou tem condicionantes? Então, Wagner, a questão de ser 1 quilo de picanha ou ser 1 quilo de carne de segunda vai depender do dolo, da intenção. Né? O que o sujeito realmente quer? Ele quer praticar um furto? Sim, ele quer praticar um furto. Mas ele está com fome? Está com fome. Mas ele tinha outra possibilidade de agir? Tinha como ele ter outra condição? Era razoável a ele? Não, não era. Ele tinha outros meios. Aí é considerado como furto. Não haverá essa excludente do estado de necessidade. E aí o estado de necessidade vai independer se era 1 quilo de picanha ou se era 1 quilo de alcatra. Tanto faz. Para haver o furto famélico, o estado de necessidade, é exigível que não houvesse outra alternativa a esse indivíduo. São essas as condições. Sempre procurar a inevitabilidade do dano. Lá na legítima defesa, sempre tentar fazer aqui um paralelo com a legítima defesa. Na legítima defesa, uma injusta agressão. Alguém está te agredindo e você vai reagir a essa injusta agressão. Eu disse na legítima defesa que não se exigia a covardia, a fuga. Não precisa. O legislador nem a doutrina exige que o sujeito, vendo um desafeto seu, um inimigo, que ele corra, que ele fuja. Não tem. Mas no estado de necessidade, tem sim a questão da inevitabilidade do dano. Se você conseguir se sair, fugir, correr,
seja lá como for, para não agredir esse outro bem jurídico que é tutelado, que é protegido, você deve procurar esse caminho, o caminho menos gravoso, a menor violação possível ao bem jurídico que está sendo ali tutelado. Olha o exemplo aqui, trafegando na rodovia, avista o veículo na contramão e puxa para um local onde só tem pessoas a fim de evitar colisão. Então você trabalha com um exemplo em que vem à sua frente um caminhão e você não tem mais outro espaço. Você tem que seguir para frente. À tua esquerda, você vai dar de encontro com um caminhão. Não tem para onde você correr. Só tem um caminho para você salvar a sua vida, é puxar para a direita. Só que nessa direita tem um grupo de pessoas que acabou de sair da igreja. Se você passar para o lado da direita, você vai atropelar elas. Isso é legítima defesa? Essas pessoas lhe agrediram? Não. Você vai atropelar essas pessoas para se salvar de um perigo não causado por você. Professor, e se eu conseguisse agredir o cara do caminhão? Se eu fosse assim um ninja, puxasse uma arma e atirasse contra o caminhoneiro que está vindo de frente a mim? Seria estado de necessidade? Não, não seria. Seria legítima defesa. Como, professor? Não entendi. Quer dizer que se eu conseguir puxar uma arma e atirar contra o caminhoneiro que está vindo em minha direção para fazer com que o carro dele desgoverne e ele vá para o outro lado, é legítima defesa? Sim. O ato dele de estar na contramão de direção é um ato injusto, não é um ato injusto. Quando você atira nele, você está se defendendo de uma injusta agressão. Não precisa ser de um crime. A legítima defesa, você não se defende necessariamente de um crime que está sendo praticado, mas de um ato injusto. O indivíduo estar na contramão de direção é um ato injusto. E aí eu atiro contra ele. Se assim eu fiz, eu repeli uma injusta agressão. Matei lá o caminhoneiro, consegui que ele puxasse o carro para outro canto e me saí. Legítima defesa. Quando eu puxo o carro para a direita e mato essas pessoas que acabaram de sair da igreja, ou eu preservava a minha vida ou a vida de outros. Eu repeli um perigo. Vou alegar o estado de necessidade para que eu não tenha praticado um crime. E aí as circunstâncias vão evidenciar se a minha conduta foi razoável ou não, se era evitável ou não. Então, a inevitabilidade do dano sempre terá que ser verificada no caso em concreto. Gabriel está perguntando se roubar dinheiro de outra pessoa para poder comprar comida seria furto famélico. Aí também, Gabriel, excelente pergunta, está ligada à inevitabilidade do dano, se não era possível outra conduta. Quando você responde, era possível sim outra conduta, então não está no estado de necessidade. Sempre é um requisito exigível a inevitabilidade do dano. Se você tinha outra conduta possível a realizar, essa é que deverá prevalecer e não ser alegado o estado de necessidade. Como o caso de eu pegar um carro e estou lá com meu pai precisando de um socorro urgente, e aí eu vou roubar um carro. Eu te empurro, te jogo no chão, entro no teu carro, levo teu carro. Isso é o quê? Estado de necessidade. Roubei seu carro com a finalidade de salvar uma pessoa. E eu posso ter aqui um estado de necessidade e a legítima defesa em uma mesma situação. Por exemplo, está lá o Gabriel próximo a mim e tem o Wagner que está começando a atirar em minha pessoa. O Wagner atira contra mim.
e eu sei que o Gabriel está armado. O que eu vou fazer? Vou empurrar o Gabriel, puxar a arma do Gabriel. Esse ato de empurrar o Gabriel, puxar a arma dele, é o quê? É um crime contra o patrimônio. É um crime contra o patrimônio. O Gabriel não me deu a arma dele. Ele não queria que eu usasse a arma dele. Mas eu forcei e subtraí essa arma. Eu quis o crime contra o patrimônio ou quis rebelar um perigo? Eu quis rebelar um perigo. Eu não queria furtar a arma do Gabriel. Mas eu furtei. Mas eu vou alegar o estado de necessidade. Eu empurrei o Gabriel e tirei a arma dele e o Gabriel não fez nada contra mim. Não era uma injusta agressão. O Gabriel não estava me agredindo, mas eu puxei a arma dele. Eu agi em estado de necessidade para agredir o Gabriel e puxar a arma dele. Agora, tá lá o Wagner atirando contra a minha pessoa. Eu começo a atirar no Wagner. Estou agindo em legítima defesa. Em relação ao Wagner que está atirando contra mim é uma injusta agressão, estou agindo em legítima defesa. Para o Gabriel, que não me agrediu, eu que agredi ele, e aí eu tenho um bem jurídico que é o patrimônio do Gabriel e a minha vida. Entre um e outro, eu optei em agredir o patrimônio dele, para preservar a minha vida. Então, os dois institutos são possíveis de coexistir em um mesmo contexto fático. Professor? Oi? Existe... Alô? Eu estou escutando. Existe alegação de defesa contra estado de necessidade, por exemplo, o senhor deu esse exemplo do carro, né? Então, se uma pessoa tentar roubar o seu carro para poder salvar a vida de alguém, e aí você, de alguma forma, vai se defender e mata essa pessoa porque está achando que ela está roubando seu carro, como é que ficaria assim isso? Sim, aí a pessoa estaria em legítima defesa do patrimônio. Legítima defesa do patrimônio é quando alguém vem roubar um objeto meu. É legítima defesa. E o seu ato, eu não sei, eu não tenho conhecimento que o seu ato, para você, é justo. Para mim, eu estou me defendendo de uma injusta agressão. E aí é possível a legítima defesa. Alguns exemplos: médico que recebe 2 pacientes em estado grave, precisando de respirador artificial, tendo que fazer a opção por um deles. Então tá lá o médico no hospital do interior, só tem ele, um ônibus tombou, 55 passageiros gravemente feridos chegando ao hospital. E aí ele tem alguns passageiros que estão lá internados. Eu, médico, vou poder tirar esses pacientes da UTI, tirar os respiradores dele para passar para esses pacientes que acabaram de chegar? Claro que não. Não vou alegar estado de necessidade para tirar de pacientes que já estão, e se eles estão é porque eles precisam, para dar vez a outros. Não seria caracterizado como um estado de necessidade, porque os dois necessitam de cuidados. E quando o médico faz essa opção entre a vida de um ou de outro, 55 pessoas chegaram ao mesmo tempo, precisando de serem entubadas. O médico vai optar por qual? Ele vai ter seus critérios, que devem estar dentro de razoabilidade, de proporcionalidade, e fazer a opção. Ele não vai responder por lesão ou por morte das outras pessoas. Outro exemplo: no intuito de socorrer pessoa enferma, grave, furta um automóvel para transportar ao hospital. É possível, acabei de falar. 3, faz parte em pessoa que corre risco ou aborto. Uma vez apareceu uma prova de concurso em que se dizia que era uma parteira do interior do Amazonas, que ela tinha muito conhecimento pela ciência do tempo que ela já fazia os partos. E ela sabia que a paciente corria risco de vida. E ela praticou o aborto. E aí a pergunta era se era possível alegar o estado de necessidade ou não,
para absolver a parteira do crime de aborto? A resposta do gabarito era que sim, que era possível, em detrimento do estado de necessidade. Professor, mas ela nem formada ela não é médica, mesmo assim foi possível? Foi. Por quê? Porque o examinador constou lá na limitação do texto da prova que ela sabia que tinha um risco à gestante e que esse risco realmente existia. Existia o risco e ela sabia, e foi sim possível alegar o estado de necessidade. Não havia essa... Não era preciso, no caso, que ela fosse médica, mesmo ela sendo parteira e sabendo do estado de necessidade, seria possível alegar esse instituto. Professor? Oi, Eduardo. O senhor falou do médico, né? E que ele pode ter critérios para escolher qual paciente atender, né? Como o senhor falou, digamos que seja no interior, que é precário a assistência, e só tenha um médico, e ocorreu um tiroteio, e chega um policial e um bandido. E ele faz, não, eu vou socorrer o policial porque ele faz bem para a sociedade, e esse aqui é um vagabundo. Esse critério que ele escolheu é o critério dele, não é da medicina. Não é o mais grave ou pode se salvar. Ele foi pela cabeça dele. Pode alegar estado de necessidade? Perfeito, entendi, Eduardo. Excelente colocação e um exemplo que ganhou muita repercussão no último ano, de um caso que ocorreu, acredito que tenha sido da Globo, um filme, alguma coisa assim nesse gênero, mas essa discussão ela prosperou muito no ano passado. O médico, ao pegar um caso como esse, 2 sujeitos que estão lá em estado grave, ele tem que fazer uma opção. O que é que você vai verificar no caso em concreto? Se foi razoável ou não. Porque senão ele pode responder pelo excesso. Ah, não, eu vou pegar e vou dar prioridade aqui a uma pessoa que não está correndo risco nenhum. Essa pessoa é que eu vou atender. E a outra que está em estado grave, eu não atendo. Isso é razoável? Não. Tenha o quê? A inevitabilidade. Eu tenho outra maneira? Não tenho. Então eu tenho que salvar primeiro quem? Quem está correndo mais risco. Quem está em pior estado, quem está precisando de mais auxílio de urgência, é que eu devo dar prioridade. Se os dois estão iguais, da mesma forma, ele vai fazer uma opção. Tecnicamente, os dois estavam iguais, ele fez uma opção. Ok, estado de necessidade. Se ele pensou, porque o sujeito é um bandido ou não, aí é só uma questão moral. Porque se eles estão nas mesmas circunstâncias de estado de saúde, a opção que ele fizer naquele momento é plausível. Assim eu interpreto. A Ana está perguntando, no caso da parteira, se a parteira não tiver a certeza. Se ela não tiver certeza e não o era, aí ela responde por crime. Mas lá na prova do concurso, a questão elaborada, Ana, ela explicitava que a gestante corria risco, esse risco era uma certeza para a questão e por isso ela foi absolvida. Por isso que ela foi absolvida. No caso de aborto culposo, não existe essa figura jurídica do aborto culposo. Ou você tem o dolo em praticar o aborto, se for de forma culposa, não há o crime. Artigo 24, parágrafo 1º. Não ter o dever legal de enfrentar o perigo. Pergunta que foi feita aqui no começo, e agora nós vamos entrar nela, que é a questão dos bombeiros, dos policiais, foi perguntado. Então, o artigo 24 diz o seguinte, sobre não ter o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 1º, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo.
Porque são atividades, e aí vem a doutrina, são atividades que implicam em risco próprio. O bombeiro militar tá lá, fumaça. Ah, tá tendo fumaça. Aí o bombeiro pega e diz, ah, tá tendo fumaça lá dentro, hoje é um dia ímpar, eu briguei hoje cedo com minha esposa, é melhor eu não entrar hoje aí. Ele pode alegar o estado de necessidade? Ah, porque tem um perigo lá? Não pode. Se tem fumaça, se tem um perigo lá, ele tem que enfrentar. É exigível a ele o sacrifício da sua integridade. É sim. Agora, o que não é exigível é que ele se mate, que ele vá a uma situação em que não é mais um risco, que é uma certeza da morte. Nesse primeiro quadro aí, quando tem um fogo que está proliferado em todos os ambientes e ele não tem instrumentos, não tem equipamentos suficientes, se ele entrar lá, ele morre. O Estado não exige isso a ele. Mas se tem uma situação apenas de perigo, aí sim é exigível a ele e ele não vai poder alegar o estado de necessidade para a fuga, para não socorrer. Quando o policial, tem lá um policial militar que está com um revólver 38 lá em Acopiara, município de Acopiara, ele sozinho na cidade, é o único policial de lá. Há uma invasão de uma organização criminosa lá, tomando todos os bancos da cidade. Ele vai agir? Só se for para ele morrer de imediato. Não, ele vai tentar ligar para outras autoridades, pedir reforço, mas não vai ser exigível a ele enfrentar esses policiais, esses bandidos. E o sujeito que vai entrando numa certa comunidade, ele com outro grupo de policiais, e ele diz, ei, galera, eu não vou não. Vou não porque aí é perigoso e eu não estou me sentindo bem. Ele pode fazer isso? Não pode. Ele não pode alegar o seu medo para não enfrentar uma situação como esta. E alegar o estado de necessidade. Não vai poder ter essa conduta. E falei sobre teoria, nós temos a adoção da teoria unitária em relação ao estado de necessidade. O que é essa teoria unitária? Pela teoria unitária, não vai se pesar os bens. Vamos pegar aqui uma fita métrica e uma régua para medir aqui cada bem jurídico. Se esse bem jurídico tem valor maior, valor menor em relação ao sacrifício dele. Aqui, a teoria que foi utilizada foi a unitária. Todas as formas de estado de necessidade são justificantes. Todas as situações de estado de necessidade vão excluir o crime, vão absolver a conduta. Não importa se o bem jurídico resguardado é maior ou igual do que o bem jurídico afetado. Essa é a teoria que o Código Penal adotou. Eu lesionei o sujeito em prol da minha vida. Não. Eu matei o sujeito em detrimento, se eu não fizesse isso, eu ia perder meu braço. Mas entre o meu braço, entre o sacrifício do meu braço, de amputar meu braço, e a morte dele, eu posso alegar estado de necessidade? Vou poder. Não é milimétrico essa situação de sobrepesar cada bem jurídico. Basta que se configure estado de necessidade, a razoabilidade do sacrifício. Você verifica o bem jurídico, a razoabilidade. E mesmo assim é possível alegar o estado de necessidade. A outra teoria que não foi adotada pelo Código Penal é uma teoria diferenciadora, é uma teoria alemã, pela qual considera a ponderação de bens jurídicos, o estado de necessidade justificante, afasta a ilicitude.
o bem jurídico protegido, aquele que você vai proteger, ele tem que ter um valor maior ou igual ao bem jurídico que você vai agredir. Essa teoria não foi adotada pelo Código Penal, mas ela existe. Teoria do diferenciadora, o estado de necessidade exculpante, que afasta a culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa. O bem jurídico que você está protegendo tem que ser menor do que o bem jurídico que você vai agredir, que você vai atingir. Teoria que não foi adotada pelo Código Penal. Teoria adotada pelo Código Penal foi a teoria unitária. Não importa se o bem jurídico resguardado é maior ou igual do que o bem jurídico afetado. Verificar a razoabilidade entre um bem e outro. E essa razoabilidade que eu tanto falo do sacrifício do bem, razoabilidade no estado de necessidade, deve ser ponderada a proporcionalidade entre o interesse ameaçado e o interesse sacrificado. Não pode fugir do senso comum. Razoabilidade do sacrifício para uma pessoa de mediano senso, a vida humana vale mais do que um veículo, um imóvel ou a vida de um animal irracional. E aí você tem a possibilidade que o parágrafo 2º do artigo 24, que trata do estado de necessidade, ele traz, parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, quando o juiz verifica que não era razoável exigir esse sacrifício desse direito que estava sendo ameaçado, mas mesmo assim o juiz, verificando as circunstâncias, pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. Ah, você tem um animal de estimação. O animal está a vida toda com você. Você tem um carinho, uma afeição a esse bicho enorme. Você é o paizão desse animal, como lá o cachorro, né? Cachorro. Você tem um cachorro, vida toda, sua vida é esse cachorro, é quem mais lhe faz companhia. E, de repente, está tendo um incêndio lá no apartamento, no prédio, e está o Fernandinho Beiramar justamente naquele local e está o seu cachorro. E você é quem tem condições físicas, materiais de salvar. Mas você só pode carregar um. Você vai carregar quem? O Fernandinho Beiramar ou o seu cachorro? A vida do seu cachorro vale mais do que a vida do Fernandinho Beiramar? Se o juiz entender que não, que a vida do Fernandinho Beiramar, por ser uma pessoa, né, por ser um humano, uma pessoa humana, por ser um humano, vai valer mais do que a vida do seu cachorro, mas o juiz é obrigado, pelo menos, a dar essa redução de pena, de 1 a 2 terços. Pelo menos o juiz vai dar essa redução da pena a você, por força do parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Aí você tem uma Ferrari, tá lá o seu carro vindo desgovernado, aí tem uma Ferrari para você bater, seu carro não tem seguro, e tem um indivíduo que está passando lá, um bebum no meio da rua. Você vai atingir o bebum ou vai atingir a Ferrari? O que é razoável? Que é o sacrifício? Você vai atingir uma pessoa em detrimento de um carro? Não, lógico que você vai atingir o carro e não uma pessoa. Você fica lá com a dívida, mas não vai atingir um ser humano, agredir alguém. Conhecimento da situação justificante. E aqui é teoria. O que a teoria te diz? A teoria diz que você tem que ter conhecimento da situação justificante, que você tem que saber que está em estado de necessidade e querer estar em estado de necessidade. Porque se, na verdade, você queria era praticar um crime, por esse crime você responde. Ah, teve um naufrágio, só tem uma boia.
mas eu tô vendo o meu desafeto, meu inimigo. Vou nadar, dar braçada para matar ele. Eu não tô preocupado com boia. Tô preocupado em matar o meu desafeto. Quando eu vou lá e mato ele, mesmo que só tivesse uma boia, a teoria diz que você não estará em estado de necessidade. Você não vai poder alegar o estado de necessidade, porque a sua conduta, ela foi com dolo. Dolo de cometer crime. Você não estava em uma situação justificada. O que você queria era, de fato, o cometimento de um ilícito penal. Se o agente desconhecia os pressupostos da excludente, o fato será considerado ilícito. Discriminantes putativas foi alvo também de questionamento aqui no chat, que foi dado o exemplo do cinema pegando fogo, mas não tinha fogo, era apenas fumaça. O exemplo que eu dei em detrimento de um questionamento. Artigo 20, parágrafo 1º, que trata de erro de tipo, o artigo 20 trata de erro de tipo. O que é o erro de tipo? É a falsa apreciação da realidade. Eu penso que é uma coisa quando, na verdade, não é. Eu erro sobre algo que está descrito no tipo penal. Matar alguém. Eu penso que estou matando alguém, eu penso que estou matando um animal, mas, na verdade, era uma pessoa. Eu penso que estou pegando um bem pertencente a mim, mas, na verdade, era de outrem, de outra pessoa. Eu errei em relação à apreciação de um elemento que está dentro do tipo penal, coisa alheia. Eu pensei que a coisa era própria, mas, na verdade, era uma coisa alheia. Eu penso que está tendo um perigo e, na verdade, não tem perigo nenhum acontecendo. Não, essa fumaça não é uma fumaça de fogo, é uma fumaça de um efeito especial. Eu penso estar, de forma putativa, imaginária, penso estar agindo em estado de necessidade, por uma discriminante. O estado de necessidade é uma discriminante. Penso estar em estado de necessidade, mas não havia perigo algum. Era só na minha cabeça. É isento de pena, conforme o parágrafo 1º do artigo 20, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, o estado de necessidade putativa. Eu pensei estar em estado de necessidade quando, na verdade, não havia perigo algum. Pensei que o cinema estava pegando fogo, não tinha fogo. Lesionei, matei pessoas na minha frente. E aí, o que é preciso verificar? Já que eu agi em erro, o erro sempre exclui o dolo. Por quê? Porque eu não queria o crime. Eu agi em erro, falsa apreciação da realidade. Então, o dolo não vou ser punido por crime doloso, mas é possível ser punido por crime culposo, quando as circunstâncias evidenciam que o sujeito poderia ter tido o quê? Mais prudência, mais cautela. Então, supõe situação de fato, se existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa por imprudência, por negligência ou por imperícia, e haver o crime culposo. Eu estou lá na floresta com os amigos e, de repente, um dos colegas, um dos amigos, é picado por uma cobra. Aí, vala-me Deus, ele está passando mal e a cobra leva-se esse indivíduo, pegamos ele e vamos furtar um veículo. Vamos furtar um veículo para sair de imediato e ganhar o socorro a essa pessoa, um socorro hospitalar. Lá no hospital, depois de exames, foi detectado que a cobra não era venenosa, era uma cobra inofensiva que havia picado o sujeito. E esse carro que foi furtado? Já que não havia um perigo. Erro de tipo. Sobre uma discriminante. Qual é a discriminante? Estado de necessidade.
de forma o quê? Putativa, imaginária. Nós pensamos estar em estado de necessidade, porque havia um perigo, mas depois foi comprovado que não tinha perigo algum. Exclui o dolo em relação ao furto do carro e exclui também a culpa. Por quê? Porque não existe furto na forma culposa. Então, nem haveria a necessidade de examinar se naquelas circunstâncias os sujeitos poderiam ter tido mais prudência, mais cautela em relação ao fato. Exclui o dolo e exclui a culpa em detrimento de não haver furto culposo. Não há essa previsão legal do crime. Parágrafo único. Também foi discutido esse tema em alguns debates e algumas dúvidas que foram vistas aqui no chat. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responde pelo excesso, doloso ou culposo. Então, quando um indivíduo age em estado de necessidade, ele está sobre uma excludente, sobre uma causa justificante. A partir do momento que ele se excede, que foi o exemplo que eu dei em relação ao cachorro, o cachorro estava lá agredindo. O cachorro foi embora, deixou de agredir. Eu corro atrás do cachorro e atiro. Eu estou agindo em excesso. Em excesso doloso. Vou responder pelo crime ambiental de ter matado esse animal. Até então, quando eu estava agredindo o cachorro e ele vinha contra a minha pessoa, estava em estado de necessidade. Depois que não havia mais perigo, eu continuo a efetivar agressões contra a coisa ou contra o animal, aí eu já estou no excesso. Exemplo que eu vou dar dessa ambulância do SAMU. O motorista da ambulância do SAMU, quando ele pega alguém que está no morre, não morre, e ele tem a necessidade de andar com mais velocidade para chegar até o hospital, ele está em estado de necessidade de terceiro. Ele está repelindo um perigo ali, que é para salvar a vida de alguém. Está ali em 80 km por hora, numa via que permite 60. Atropela e mata alguém. Ele estava em estado de necessidade de terceiro. Ok. Quando esse mesmo indivíduo, para ser excluído do crime, para ele não responder, o motivo dele estar no excesso, o motivo para ele estar inobservando um dever de cuidado, que era andar até 60 km por hora, porque ele estava no excesso. Esse excesso, que era para salvar a vida de alguém, está justificado pelo estado de necessidade. Ok, massa. Só que eu vou trazer um exemplo do motorista do SAMU que ele está no excesso do excesso. Ele pega essa hora, BR-116 de Fortaleza, e ele vem um trânsito infernal, e ele, para salvar uma pessoa, ele resolve ir na contramão de direção da BR. O que vai acontecer com ele? Vai causar um acidente terrível. Terrível. Notem que ele está no excesso do excesso. Que a atitude dele, por ser em excesso, é uma atitude em que ele deve responder criminalmente. Então, sempre é necessário buscar o caso concreto, perquirir, analisar cuidadosamente para saber os limites e atingir realmente se o indivíduo cometeu crime ou não. E se for uma perseguição policial, professor, entra no mesmo excesso também? Perseguição policial. Tem lenda urbana de achar que a polícia policial pode dar tiro para cima. Não pode, não é técnica. Tem lenda urbana de achar que o policial possa atirar em veículos que estão em fuga. Não pode. O policial só tem o direito de agir se ele estiver, de reagir quando ele estiver
em legítima defesa, em uma injusta agressão. Alguém está agredindo o policial e ele vai e se defende. Alguém está atirando nele, ele vai atirar de volta. Mas o fato de alguém estar em fuga, tem um agente penitenciário que está no alto lá da guarita do presídio e ele vê os presos fugindo. Ele vai atirar contra esses presos? Não pode. Ele vai matar um desses presos. Não pode. Essa atitude dele em atirar em preso, ele quer, na verdade, matar o preso, lesionar o preso, e não impedir a fuga. Como é que ele tem que agir? Os presos estão passando pelo muro. Ele tem que acionar o apoio para cercar o perímetro, toda a região e buscar esses presos, porque houve uma vulnerabilidade do presídio. Mas ele não tem o direito de atirar contra quem não está o agredindo. Na mesma forma, os policiais só vão poder agir em legítima defesa. Quando estiverem sendo injustamente agredidos, aí eles se defendem. Lá a lei do abate não passou. O indivíduo está com um fuzil e agora o policial pode atirar. Pode? Não pode. Não é injusta a agressão ali naquele caso. Professor, no caso dos presos... ilícito, tem que prender o sujeito que está com a arma de fogo de grosso calibre, mas não há essa possibilidade de haver o abate do policial poder atirar no indivíduo. No caso dos presos fugindo, atirar com balas de borracha, pode, né? Se a bala de borracha não atinge a integridade física a ponto de lesionar, pode. Mas eu acho que bala de borracha também lesiona, porque eu vejo aí essas manifestações, grupos de estudantes, e aí quando a polícia vai e desfere lá as balas de borracha, eu vejo gente que perde a panturrilha, perde um pedaço do rosto, porque bala de borracha machuca muito. Tem a taser, né, que é a arma, que é aquele choque elétrico. Então, são armas menos letais, menos lesivas. Mas tem arma que lesiona. Mesmo a arma com tiro de borracha lesiona bem. Tem uma potencialidade grande, lesiva. Tem alguns dispositivos no próprio texto do Código Penal que descrevem o estado de necessidade. Estão na parte especial do Código Penal. Alguns exemplos. O artigo 128 do Código Penal, que trata do crime de aborto, ele diz o seguinte, em causas que acabam justificando o aborto. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1, que é o aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, que seria aquele exemplo também que a Ana perguntou, da senhora que é parteira no interior. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, o fato acaba sendo lícito. E ele é lícito por conta do estado de necessidade. O médico é obrigado a praticar esse aborto? Não. Ele só tem o direito. Ele tem o direito de poder exercer sua profissão e praticar esse aborto. A gestante, ela é obrigada a praticar o aborto? Não. Mas o legislador deu esse direito a ela de praticar o aborto se não há outro meio de salvar a vida dela. Precisa de autorização judicial para isso? Não. Por quê? Porque está autorizado. Por quem? Pela lei. Se a lei está dizendo, não precisa o juiz dar uma decisão judicial para cumprir a lei. Constrangimento ilegal, artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência. Aí continua lá o dispositivo. Mas o que nos interessa? É o parágrafo 3º no inciso 1. Diz assim, parágrafo 3º, não se compreendem na disposição deste artigo, ou seja, não será considerado como constrangimento ilegal. Inciso 1, a intervenção médica ou cirúrgica
sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Sou testemunha de Jeová. Posso conversar com você? Testemunha de Jeová, que não permite, por exemplo, transfusão de sangue. O médico pode fazer essa transfusão de sangue mesmo sem o consentimento do paciente, da família do paciente? Qual é a resposta? Professor, eu acho que a resposta está aí na lei. Entre o que você ouvir no meio da rua e a lei, fique com a lei. Porque a lei diz que o médico pode sim fazer isso quando estiver justificado por iminente perigo de vida. Então, ele não precisa lá, o paciente arquejando. Arquejando. Aí, meu filho, você quer transfusão de sangue? Não, sou testemunha de Jeová. Não tem isso. O médico vai sim fazer a transfusão de sangue para salvar a vida da pessoa. Não importa a religião, não importa o consentimento do sujeito. Por quê? Porque essa intervenção médica ela está se dando justificada pelo estado de necessidade, pelo iminente perigo de vida. Ah, não, era um paciente que chegou numa consulta médica, andando bem, e aí o médico, vamos, você precisa agora correr para eu vou fazer um procedimento em você. Não, peraí, doutor, não é assim não, vamos embora. Vai fazer nada em mim, não. No caso aqui, iminente perigo de vida. O médico vai salvar a vida da pessoa por conta do estado de necessidade, está no iminente perigo de vida e ele tem que fazer isso. Não tem outra saída. Ah, professor, mas tem que assinar um documento. Assinar documento não adianta nada esse documento assinado ou não. Se o médico constata que o paciente corre um risco, é iminente o perigo de vida para ele, o médico tem que agir e não estará praticando crime algum, crime de constrangimento ilegal. Outra... Porque o caso contrário, professor, seria omissão, não é isso? Claro, sim, perfeito. Excelente, Renato, seria omissão. O médico não pode se omitir de salvar a vida do paciente. Essa omissão é penalmente relevante. Lá, omissão imprópria do parágrafo 2º do artigo 13, a linha, salvo engano, a linha B. Outra possibilidade do mesmo texto do artigo 146 do constrangimento legal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência. Parágrafo 3º. Não se compreende nas disposições desse artigo. Inciso 2, a coação exercida para impedir suicídio. A pessoa está lá, vai pular de um andar alto, vem você e dá uma rasteira nela, lesionando esse sujeito. Aí o sujeito quer te processar por lesão corporal de natureza grave, tu quebrou a perna dele. Pode? Não pode, você agiu em estado de necessidade. A vida é um direito indisponível. Portanto, você agiu e esse teu ato não será considerado como crime porque foi uma coação exercida para impedir o suicídio. Não resta nada a ser alegado contra você, você agiu em estado de necessidade. Gabriel está perguntando, policiais dirigindo uma viatura em alta velocidade, perseguindo um bandido, é estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade? Nenhum nem outro, Gabriel. Boa pergunta, eu acho até que você tinha me perguntado, é legítima defesa. Não há na lei, Gabriel, nada que descreva que o policial possa lesionar ou possa matar. A lei não descreve isso para nenhum policial. Só se for em tempo de guerra declarada, aí pode executar a pena de morte. Aí sim, mas policial só age lesionando ou matando se for em legítima defesa, reagindo a uma injusta agressão. Gabriel perguntou, nesse caso do roubo do carro para prestar socorro, se o agente rouba a mãe
a mãe armada e agride o motorista para pegar o carro, excluiria o estado de necessidade e configuraria o crime do artigo 157. Deixa eu pensar aqui, Gabriel, deixa eu entender sua pergunta. A mão, não entender nunca. É a mão, porque estava lá a mãe. Nesse caso do roubo do carro para prestar socorro, se o agente rouba a mão armada, a mãe armada e agride o motorista para pegar o carro, isso excluiria o estado de necessidade? Não, não excluiria o estado de necessidade, não. Estaria ainda em estado de necessidade e seria uma atitude considerada como lícita naquele momento. E aí, qualquer coisa, é só examinar se houve ou não o excesso. E aí, prometi, para finalizarmos, quadro comparativo, legítima defesa e estado de necessidade. Legítima defesa, repulsa, ataque, você está sendo injustamente agredido, e aí você vai reagir, responder a esse ataque. O direito sofre agressão atual e iminente, vimos, atual agora, iminente está por acontecer. A agressão só pode ser praticada por conduta humana, só humana, a gente reage a uma injusta agressão humana, de bicho, de terceiro, não, agressão humana contra a gente. A conduta somente pode ser praticada contra o agressor, dirigida contra o agressor, e é uma injusta agressão. Isso é legítima defesa. E o estado de necessidade? Conflito entre dois bens jurídicos expostos a perigo. Entre um bem jurídico e outro bem jurídico, você vai preservar um. Como é que você preserva esse? Agredindo o outro. Você vê os bens jurídicos, você vai sobrepesar, ver a razoabilidade do sacrifício e vai agredir um para proteger o outro. O bem jurídico é exposto a perigo. O que é o perigo? É a probabilidade do dano. Então, o seu bem jurídico está para ser agredido. Está correndo risco, você tem que salvar ele através de atitude, de ação. Você vai agredir o outro bem jurídico. A conduta pode ser dirigida contra terceiro inocente, contra animal, contra qualquer coisa em estado de necessidade. A agressão não precisa ser injusta. Basta que haja a agressão, não necessariamente ser injusta. Pode ser de um ato justo, uma pessoa que está ali tentando um bote salva-vida, uma boia. A minha agressão contra a outra pessoa é justa. A agressão dela contra mim é justa. Os dois estão defendendo algo justo, que é o quê? A vida. Então, não necessariamente a agressão seja injusta do outro. Ok? Então, muito obrigado pela paciência, pelas observações e perguntas, todas muito pertinentes, aula bastante participativa, agradeço demais, sei que